Olá, que Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje eu vou falar de algo que é bem simples. Consiste em luz e trevas. Aproximar-se da luz ou permanecer nas trevas. A escolha é de cada um. O julgamento que o Senhor faz sobre nós depende da nossa própria escolha. Infelizmente, muitos têm escolhido errado. E isso por quê? Por causa de seus orgulhos, por causa dos seus desejos, infelizmente têm escolhido errado. A palavra do Senhor em João, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, a gente vai ler para você, diz o seguinte no versículo 19: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é difícil de entender. A luz é quem? O Filho de Deus, que veio ao mundo. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus, Yeshua, Jesus, ele veio para os que eram seus. A luz se manifestou primeiramente ao povo judeu, a Jerusalém. Ali ele foi humilhado, ele foi crucificado, a mão do seu povo pelas mãos do povo romano. Ou seja, o povo judeu ordenou a crucificação do Filho de Deus pelas mãos dos romanos, dos soldados romanos, pelas mãos de Roma. Ou seja, a luz se manifestou ao seu povo primeiramente, mas eles não aceitaram a luz. E por que eles não aceitaram? Porque as suas obras eram más. Assim como diz aqui, a luz veio ao mundo, mas os homens não aceitaram. Porque o motivo é porque as suas obras eram más. E aquela luz que foi rejeitada pelo povo judeu, todo aquele que aceita essa luz, que recebe essa luz, diz a palavra do Senhor que todos o quanto receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome. Os que são nascidos não da carne, não da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. São nascidos de novo através dessa luz. Ele deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas isso só acontece quando você deixa essa luz entrar em você e quando você se esforça cada dia mais e mais para se aproximar dela. Por que eu digo isso? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo, não é de agora, mas agora tem se intensificado, porque as pessoas estão se autocondenando. E como estão se autocondenando? É simples. Qual é o julgamento que diz aí? A luz veio ao mundo. O Filho de Deus já se manifestou à humanidade. Como eu já disse, primeiramente ao povo judeu. E através da rejeição do povo judeu, o que acontece? Essa luz também se aproximou de todos nós. E uma vez que você vê essa luz, que representa a verdade, a justiça de Deus, essa luz Yeshua, Jesus, o Filho de Deus, e você a rejeita, você automaticamente está se culpando, porque o julgamento se baseia nisso. Se você vê a luz e rejeitar, você mesmo está se autocondenando. Por isso que aqui diz que a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram. Por quê? Eles preferiram aqui as trevas mais do que a luz. Aqui diz que amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Então, quando alguém não quer se aproximar da luz, que é a verdade, a justiça do Senhor através de Yeshua, Filho de Deus, ela está se condenando. E por que ela não quer se aproximar da luz? Porque ela gosta das coisas que não agradam ao Senhor. Porque ela ama as trevas. Essa é a realidade. Ainda que você não queira aceitar, a realidade é essa. Quem não se aproxima do Filho de Deus, quando vê a luz e não se aproxima dela, não quer a luz, é porque ele ama as coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, os cristãos hoje, quando recebem ali a oportunidade de verem a luz, a verdade, a justiça, através da palavra do Senhor, mostramos a verdade, mostramos ali, desmascaramos as heresias, as coisas que não agradam ao Senhor, mostramos que aquilo não está pautado nas Sagradas Escrituras. A luz chegou àquele cristão, mas quando ele rejeita, ele permanece nas trevas.
Infelizmente, muitos hoje cristãos pensam estar na luz andando nas trevas. É impossível isso acontecer. Como que você vai estar na luz recebendo heresia, pregando heresia, ensinando coisas que não estão pautadas na Sagrada Escritura, frequentando círculos que não agradam ao Senhor, com doutrinas humanas, como a gente deixou alguns dias aí atrás uma mensagem falando sobre a doutrinação humana na vida, na cabeça das pessoas. Os cristãos hoje são doutrinados, eles não recebem a verdade do Senhor, mas recebem doutrinas de homens, palavras distorcidas. E quando esse cristão, supostamente cristão, recebe ali a oportunidade de ver a luz e ele rejeita, ele range os dentes, ele se sente incomodado com a luz, é porque ele quer ficar nas trevas. Porque afinal de contas, qual servo do Criador que, tendo a oportunidade de receber a verdade, ele vai rejeitar? É muito estranho isso. Muitas pessoas dizem: eu sou cristã, mas quando você fala da luz para ele, quando você mostra as Escrituras, expõe as Escrituras, a luz vem brilhando sobre ele, ele se sente incomodado, porque ele ama mais as trevas do que a luz. E quando ele faz isso, ele está se autocondenando. É a mesma coisa também. Aquele que é chamado de pecador por aqueles que estão frequentando denominações, quando você chega para ele, você mostra a luz do Senhor através do Evangelho para ele, e ele rejeita, ele mesmo está se condenando. Porque o julgamento se baseia nisso, de quando você vê a luz, você deve aceitá-la. Agora, se você não aceitar a luz, você vai receber o quê? Condenação, porque você ama mais as trevas do que a luz. É simples. Não é nada difícil. Depois o versículo 20 vem dizendo: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo o quê? Que as suas obras sejam expostas. Isso aqui é outro ponto importante. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Por que as pessoas se sentem incomodadas com a verdade? Independente de quem seja. Principalmente, os cristãos hoje, Mas independente, quando alguém recebe a luz e rejeita e se sente mal, é porque ele gosta das coisas erradas. Pois todo aquele que pratica o mal, diz aqui, odeia a luz. Então, quando a luz chega até você e até mim, nós devemos fazer o quê? Glorificar o nome do Criador e agradecer Ele. Senhor, muito obrigado por abrir os meus olhos. Muito obrigado por me fazer entender e compreender. Agora, quando a luz chegar a mim e o Senhor me mostrar a verdade, e eu vendo a verdade, rejeitá-la e permanecer na treva, é porque eu gosto das coisas das trevas. E é por isso que eu odeio a luz. E aí a condenação mais uma vez é vista. As pessoas que gostam das trevas, elas não gostam de se aproximar da luz, elas não gostam da verdade, porque a verdade, a luz, ela expõe as obras malignas. É por isso que hoje, muitos evangélicos piratas que tem por aí, muitos falsos líderes, que são muitos mesmo, muitos de verdade, eles estão passando mal. Por que estão passando mal? Passando mal porque hoje em dia, graças a Deus, as pessoas, o Senhor tem levantado muitos homens e mulheres para denunciar as coisas erradas, as quais esses líderes distorcem dentro das denominações. Aí o que acontece? Eles ficam bravos, irritados, porque a luz chegou, denunciou todas as trevas. E ele que pratica o mal, ele não gosta de se aproximar da luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam manifestadas. Porque aonde você chegar com a palavra de Deus, mostrando a verdade, mostrando a luz, tudo aquilo que é mentira vai caindo por terra. Isso aí a gente vê na prática. Não adianta dizer que é isso, que é aquilo, que está preparado, que tem doutorado, que tem isso, aquilo. Não adianta. Aonde a palavra de Deus, aonde a verdade, aonde a luz chega, toda mentira cai por terra. E é por isso que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Ele não gosta da luz. E não se aproxima da luz porque,
temendo que as suas obras sejam expostas. Aonde chega a verdade, toda mentira ela vai sendo exposta. É por isso que hoje os falsos líderes, as denominações que enganam milhões e milhões de pessoas, estão passando muita dificuldade. Porque está havendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, o Senhor está levantando homens e mulheres para mostrar a verdade àqueles que estão dominados por esse sistema religioso. A luz está chegando, a luz está brilhando, e as pessoas ali que amam a verdade, que se sentem bem ao ouvir a verdade, que gostam de ouvir a voz do Criador, que gostam da luz, elas não querem permanecer nas trevas. Mas existe uma grande parcela que ama as trevas, infelizmente. E o versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então quem ama a verdade, ele não tem medo da luz. Como eu falei, ele fica grato. Senhor, muito obrigado por abrir os meus olhos. Quando você se sente incomodado com a verdade, é porque você está nas trevas. É porque você ama as trevas. Senão você se alegraria com a luz. Porque é impossível alguém que se diz servo do Criador, recebendo a palavra da verdade, a palavra da justiça, ele ficar irritado, ele se sentir incomodado com a luz brilhando sobre ele. É impossível, ele vai se sentir bem, alegre, feliz, agradecer o Criador. Ele não vai resistir à luz, mas ele vai se aproximar mais dela, para que as suas obras sejam expostas para a glória do Senhor, porque elas são realizadas, como diz João 3:21, são realizadas em Deus. Então quem realiza as suas obras em Deus, ou seja, baseado na verdade e na justiça do Senhor, ele ama a luz, ele não gosta das trevas. Então a condenação é bem simples de entender. Você viu a luz e rejeitou, você se autocondenou. Você ama as trevas, já está declarado o seu lado. Então não adianta querer argumentar, é simples. Não existe ali nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Luz e trevas não caminham juntas. Então você tem que escolher um lado. E essa escolha, ela é simples. Se você vê a luz e rejeitar o Senhor, a verdade, você já escolheu o teu caminho. Se você é um cristão e anda em heresia, nas mentiras que contaram para você, e vendo a verdade você rejeita, você já escolheu as trevas. Se você é uma pessoa que nunca teve contato com o Evangelho, que vamos dizer assim, não é cristão, mas a linguagem como eles falam aí fora, né? Eles têm a mania de chamar as pessoas de mundano, né? Tem uns nomes aí que eles chamam as pessoas que não são cristãs. Então você, vendo a verdade, vendo a luz e não se aproximando da luz e fugindo dela, é porque você também não ama a luz, você ama as trevas. E infelizmente, quem foge da luz já está se autocondenando a si mesmo. Mateus capítulo 4, no versículo 12 em diante, a gente vai ler, diz assim: Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, a terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Aí agora o versículo 16 e 17. O povo que jazia nas trevas viu o que? Uma grande luz. E os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz fez o que? Raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vê aqui o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías, que ele tinha profetizado pelo Espírito Santo de Deus. E para que se cumprisse essa profecia, o Senhor fez ali o que determinava a Escritura. E ali diz que aqueles que estavam na terra de Zebulão, a terra de Naftali, ao caminho do mar, ou seja, era litoral,
eles viram o que uma grande luz. Os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Se você hoje está na região da sombra da morte, você tem esperança, mas essa esperança está na luz. Basta você querer. Se você vê essa luz, você se aproxime e faça o que o versículo 17 diz, o conselho do Senhor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando alguém vê a luz, a palavra da verdade, e rejeita, ele está rejeitando o Senhor, está rejeitando a luz. E o Senhor, ele deixa para você hoje, independente de você ser cristão ou não. Por quê? Porque, como eu já falei, muitos cristãos precisam sair das trevas. Porque às vezes a pessoa só pensa que pecado é estar ali fora, beber e fazer as coisas erradas. O pecado não é só isso não. O pecado é a heresia. Quantas pessoas aí que dizem ser evangélicas estão vivendo nas trevas, julgando estar na luz? Estão vivendo em palavra distorcida e heresia, servindo a líderes que as exploram, contribuindo com ministérios que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que não estão pautadas na palavra, participando de coisas que não agradam ao Senhor. Isso é trevas. E o que o Senhor diz? Tanto para um como para outro, tanto para aquele que está no mundo como aquele que se julga estar na presença do Criador, mas está no pecado da heresia e da mentira, palavra distorcida. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A luz chegou, você ouviu a verdade, você tem consciência daquilo que você vive, do que você está fazendo. Você agora viu a luz, você não é inocente. A luz chegou até você. Agora você precisa tomar uma decisão. Vai continuar nas trevas ou você vai buscar mais e mais a luz? Você vai se expor à luz, você vai se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. E como eu tinha falado, e como eu tenho andado falando sempre, tem pessoas que têm prazer na mentira. Tem pessoas que gostam das trevas. E a Bíblia prova isso. A gente acabou de falar agora há pouco, né? Que tem aqueles que veem a luz, mas não gostam da luz. Eles não se aproximam da luz, porque as suas obras são más. Então, eles preferem ficar na escuridão das trevas, renegando a verdade. Tanto aqueles que são religiosos, quanto aqueles que não têm religião nenhuma, com aqueles que não são evangélicos, enfim. A verdade independe de quem seja, a verdade é uma só. E se eu sou um cristão, e eu me julgo ser cristão, e eu ando na heresia, na mentira, na palavra distorcida, quando eu vejo a luz, eu tenho que me aproximar dela. Pelo contrário, eu não posso me afastar dela, como muitos fazem. Muitos cristãos veem a luz e fogem da luz, fogem da verdade, sentem prazer nas heresias, nas mentiras, nos dogmas denominacionais. E da mesma forma, aquele que não tem religião nenhuma, aquele que não participa de nada, quando ele vê a verdade, ele foge, ele prefere o pecado, ele prefere as coisas que não agradam ao Senhor. A condenação é a mesma, como a gente acabou de ler agora há pouco. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e continuam sendo más. E para finalizar aqui, vou deixar para vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 10, 11, 12, para a gente terminar. Eu não vou abordar esse capítulo todo, porque é muito grande, é muita coisa. Aqui fala do aparecimento do anticristo, algo que vai acontecer futuramente. E aqui fala das características com que ele vai atuar, como que vai ser a atuação do anticristo, como é que ele vai vir. E aqui vem dizendo: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. 2 Tessalonicenses 2:9 fala das características do anticristo. E mais na frente você vai entender por que isso está ligado a luz e trevas. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça. Versículo 10. Para os que estão perecendo. Porquanto, preste atenção aqui agora, porquanto rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. E por esse motivo, versículo 11,
que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Aqui você está entendendo já, né? Por que eu tinha falado de luz e trevas e por que isso aqui está ligado, né, a luz e trevas? É a decisão. Aqui mostra, né, a atuação do anticristo. Ele vai vir na eficácia de Satanás, com o poder de Satanás, e ele vai vir com o poder ilusório, de engano. O diabo, assim como o diabo, o anticristo, vai receber poder do maligno, e ele vai personificar ali a ação do maligno de uma forma tremenda e com a capacidade muito grande de enganar as pessoas. O diabo é o pai da mentira, e ele vai conferir essa capacidade de engano e de operar falsos sinais, que já tem hoje também, até mesmo dentro de muitas denominações, infelizmente. Ele vai operar falsos sinais, vai fazer maravilhas ilusórias, ou seja, coisas mentirosas, para enganar as pessoas. E no versículo 10, 2 Tessalonicenses 2:10, fala que com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça, para quem? Para os que estão perecendo. E por quê? Porque rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Quando você rejeita o amor da verdade, você é entregue à operação do erro. Você é entregue mais ainda às trevas, porque você conscientemente está rejeitando a verdade, está rejeitando a luz. Quando eu vejo a luz, quando eu enxergo a luz e a rejeito, eu não quero me aproximar da luz e falo, não, prefiro ficar com as coisas erradas, prefiro ficar com o pecado, você ali vai ser induzido por uma permissão do Criador ao erro. E para quê? Para que você seja condenado, porquanto você não creu a verdade, como no versículo 12 diz, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ou seja, note, decidiram usufruir. Ou seja, é uma decisão. Alguém que viu a verdade, que ouviu a verdade, viu a luz, viu a grandeza do Criador, conhece ali que está errado, mas ele decidiu usufruir dos prazeres da injustiça. Ele quis ficar na mentira, nas coisas erradas. Por isso que eu falei, tem pessoas que amam as trevas, tem pessoas que gostam de andar errado, que preferem permanecer no erro. Ah, porque na minha denominação eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Ou seja, ele renega a palavra do Senhor, porque ele acredita que uma doutrina humana, uma palavra distorcida, fora de contexto, é maior do que a verdade. Ele prefere ficar com as coisas erradas do que com a palavra de Deus. A mesma coisa também aquele que não tem religião nenhuma, que não participa de denominação nenhuma. Você prova para ele tudo segundo as Escrituras, mas ele não. Ele decide permanecer, usufruir na injustiça. Aí no versículo 11, né? Aí acima, 2 Tessalonicenses 2:11, diz: é por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Olha só, você ama a mentira? Já foi te mostrada a verdade, você viu a luz, você viu o brilho do Espírito ali naquele momento, diante da tua face. Você ouviu a verdade, mas você prefere ficar com a mentira por causa do teu ego, por causa da tua denominação, por causa dos seus pensamentos, dos seus estudos. Então, vai ser enviado sobre você a espécie de poder sedutor, né? A operação do erro, em outras versões da Bíblia fala. Vai ser mandado sobre você a operação do erro, para que você creia mais e mais na mentira, para que você fique com ela e seja condenado pelas suas próprias atitudes. Porque afinal de contas, você decidiu permanecer nas trevas. Você tomou essa decisão por vontade própria. Você viu a luz e rejeitou. E por isso eu falo, não rejeite a luz. Fique com a verdade, fique com a luz. Se você está nas trevas, mas ali eu não vou poder fazer isso e aquilo, porque eu gosto disso, porque na minha denominação é assim, fique com a palavra. Olha o que está escrito em João 7, 37 e 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Ou seja, Jesus, no grande dia da festa, Jesus se colocou de pé,
e falou: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E ele disse: olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre ou do seu interior. Então você e eu temos que ficar com a verdade, não com a mentira, não com aquilo que dizem os homens que andam nas trevas, não aquilo que dizem as doutrinas que eles inventam. Fique com a verdade, essa é a melhor decisão que você pode tomar. Porque se você hoje ouviu a palavra da verdade, você viu a luz do Senhor sobre a sua vida e você a rejeitou, infelizmente é uma decisão muito ruim. Permanecer nas trevas nunca, jamais será bom. E agora eu vou deixar aqui para vocês o testemunho de alguém que viu a luz e não resistiu. Isso aqui é o testemunho do apóstolo Paulo, de como foi a sua conversão, e ele contando para o rei Agripa como que foi o comportamento dele quando ele teve a visão celestial junto ao caminho de Damasco. E ele diz assim, Atos 26, versículo 9 em diante: eu igualmente estava seguro do que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo recebido autorização dos chefes, dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres, quando eram sentenciados à pena de morte. Eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens, agora ele vem falando, ele falou aquilo que ele praticava, e agora ele vem falando quando começa ali os primeiros passos ali da sua visão, quando ele começa a relatar a sua visão. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco, com autorização do chefe dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que razão me persegues? Na verdade, tem versões que dizem: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saul ou Saulo era o nome de Paulo, antes dele se converter. Ele usava o nome de Saulo ou Saul, e depois ele trocou o nome dele para Paulo. Saul ou Saulo significava grande, Paulo significa pequeno, ou seja, um homem que se achava grande, que se achava muito poderoso, muito inteligente, ele se resumiu a Paulo, pequeno. Ele se achou e de fato era pequeniníssimo diante do Senhor. E vem dizendo: por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? E ele replicou: o Senhor, replicou o Senhor: sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio. O Senhor falando da missão que o Senhor já tinha preparado para ele, para lhes abrir os olhos e converter-eles das trevas, olha só, para a luz. O Senhor estava mostrando para Paulo que Paulo, até então Saulo, ia se tornar um instrumento para mostrar a luz para as pessoas, para que as pessoas se convertessem das trevas para a luz, do poder de Satanás, no versículo 18 diz, para Deus, sair das trevas, debaixo do poder de Satanás, da luz, sair das trevas, debaixo do poder de Satanás, para a luz do Senhor, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, o Senhor quer te tirar, assim como quer tirar qualquer um das trevas para a luz, do poder de Satanás para a sua presença, para ter os seus pecados perdoados, para ter uma herança entre os santificados. E no versículo 19, vem aqui a dica de Paulo, para mim, para você, para todos nós.
É isso que nós devemos fazer. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, quando ele viu a luz no caminho de Damasco, ele não foi desobediente. Porque quando ele viu aquela luz que brilhava mais do que o sol, que aquela luz ali fez com que seus olhos ficassem cegos, aquela luz ali mudou a vida de Paulo. Aquela luz é Yeshua, Filho de Deus, que converteu ele das trevas para a luz, tirou ele do poder de Satanás e trouxe para o seu reino de justiça e de bondade. Então, meu amigo, minha amiga, você hoje tem a oportunidade de ver a luz, você tem a oportunidade de ouvir a luz. Não rejeite. E você que anda nas trevas, que acha que está na luz, está debaixo de heresia, de coisas que não agradam ao Senhor, saia das trevas e venha para a luz, porque a heresia é pecado. Se você pensa que não tem nada a ver pregar palavra distorcida, que não tem nada a ver, cada um pensa de uma forma, não é assim que a palavra de Deus ensina. Heresia é pecado, e eu vou mostrar isso para você aqui agora, para a gente terminar. O livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A gente não vai ler tudo, só o versículo 1 para você entender que quando eu falo de heresia, a coisa é séria. Tem outras passagens que mostram sobre heresia, inúmeras passagens. Aliás, a própria vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, foi justamente, e de outros apóstolos também, foi justamente combatendo heresias. O que são heresias? São palavras que são distorcidas. Pessoas que contam meias verdades, que usam a Bíblia para contar meias verdades, que acrescentam coisas aos mandamentos do Senhor, outros retiram coisas dos mandamentos do Senhor e ludibriam as pessoas, induzem as pessoas à prática de coisas que não são de acordo com a palavra do Senhor, coisas que são mal interpretadas, onde os falsos mestres, os falsos doutores, eles pegam ali, distorcem a palavra do Senhor e mandam para o povo. É muito semelhante àquilo que aconteceu com Jesus no deserto em Mateus capítulo 4. O diabo pegou as Sagradas Escrituras e distorcia o conteúdo das Escrituras e lançava contra o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus trazia aquelas Escrituras para a harmonia, trazendo o contexto correto daquelas palavras que haviam sido distorcidas por Satanás. A mesma coisa acontece hoje. A pessoa pega uma palavra, distorce o contexto dela e joga para o povo, para que as pessoas venham fazer aquilo que eles querem que elas façam. Em 2 Pedro 2, versículo 1 diz assim, aqui fala da heresia, que é um pecado. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, já tem milhares, as quais introduzirão dissimuladamente. Olha só, não é assim de repente, eles introduzem dissimuladamente, são dissimulados. Eles pegam, não, porque está escrito na Bíblia, Malaquias 3,10, ele está roubando o Senhor. Ele tira aquilo do contexto e joga para você. Ele não examina o contexto do completo e nem faz questão, porque ele quer te enganar. Ele quer te induzir a fazer o que ele quer debaixo de um texto que não está interpretado com a harmonia, não está ali completamente ligado à harmonia da Sagrada Escritura. Ele destaca versículos, coisas que interessam a ele para fazer que você venha a ser enganado. E diz assim, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, tá? Não são heresias apenas, são heresias destruidoras. Quantas pessoas estão com a sua vida destruída, estão nas trevas achando que estão na luz. A pessoa fala assim, oba, agora eu tô salvo porque eu tô na igreja, agora eu virei cristão, eu virei crente, eu tô salvo, agora eu tô aprendendo a verdade. Na verdade, ele está recebendo heresia destruidora e destrói a vida financeira, destrói a vida espiritual, que é a mais importante, destrói a família. Quantas famílias estão destruídas porque receberam heresias, entraram por debaixo de denominações que pregavam mentiras, que pregam mentira, aliás, e enganaram eles, arrancando
arrancaram os seus bens, arrancaram tudo, trapacearam e estão aí decepcionados, julgando que a culpa é do Senhor, quando na verdade eles entraram debaixo da tutela de homens que eram falsos, de falsos mestres que estão atuando até hoje por aí. Alguns falsos mestres nem sabem ali exatamente o que estão fazendo. Eles estão ali julgando que estão pregando a verdade, quando na verdade estão incentivando coisas erradas, porque foram doutrinados também. Como eu falei numa mensagem alguns dias desses atrás, eles são doutrinados para doutrinar outras pessoas. Aí vem dizendo: até o cúmulo de negar o soberano, que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o que a heresia faz, a heresia destruidora. Ela faz com que aquela pessoa que se julga cristã, eu estou na palavra de Deus, eu estou na igreja, e ela anda em heresia destruidora. Tudo que ela faz nega a eficácia do sangue do Filho de Deus, nega a eficácia daquilo que o Filho de Deus fez por ela. Então distorce tudo. Eu poderia citar aqui hoje inúmeras heresias que estão nas igrejas evangélicas que negam a eficácia do soberano, que os resgatou, ou que supostamente tenham sido resgatados, porque se não se converteram, não foram resgatados ainda. E o que é que acontece? Infelizmente, hoje está assim. Então aqueles que estão vivendo nas trevas estão debaixo disso tudo, julgando andar na luz. E por que eu expliquei isso? Porque muita gente não sabe o que é heresia. E aí você já sabe, são as palavras distorcidas que estão no meio das pessoas aí que se dizem evangélicas. Infelizmente, você que está debaixo dessa tutela maligna, dessas heresias, você está nas trevas também. Você precisa sair das trevas e vir para a luz. Não seja desobediente à luz. Quando você vê a luz, vá para a luz. Ainda que as suas obras venham ser manifestas, mas aí tem um alento, o perdão dos teus pecados, o perdão de tudo aquilo que você andou. Assim como Paulo, a mesma coisa vai acontecer na sua vida. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu andei ali, eu pregava isso, eu fazia isso, eu ensinava, isso não importa. Quando você vê a luz, tudo zera. Basta você se arrepender e se aproximar da luz. Então que o Criador te abençoe. Até a próxima, em nome do Senhor.